Ok, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início aí a um tema bastante legal, tá? Que é o estudo do cisalhamento transversal. Esse estudo do cisalhamento transversal vai ser basicamente a fusão de dois temas, né, transversais que nós vimos já na disciplina, que são os seguintes. Esforço cortante devido lá aos diagramas, né? Quando nós seccionávamos as vigas, os elementos, quaisquer que sejam, apareciam aqueles esforços dentro da viga. O esforço normal, né? Esse esforço normal ia provocar tensões normais, né? Que foi um tema que a gente viu aqui nesse filme também. Aparecia o esforço de momento fletor, né? Esse esforço de momento fletor também iria provocar esforço normal, né? Tracionando um lado e comprimindo o outro lado da barra, né? Da seção transversal da barra. E apareceu o esforço cortante, né? Que nós aprendemos a fazer os diagramas, né? Etc. Pois bem, esse esforço cortante ele provoca também tensões. Só que diferentemente do esforço normal e do esforço de momento fletor, essas tensões que ele provoca são tensões de cisalhamento, tá? Assim como nós tínhamos o momento torsor, que provocava tensões de cisalhamento, o cortante também provoca tensões de cisalhamento. Tá? Então é basicamente isso que nós veremos. O Vzinho lá da equação, o cortante, vai provocar tensões de cisalhamento e nós vamos aprender como calcular essas tensões de cisalhamento. Então, vamos aqui relembrar um pouquinho esses conceitos. Nós temos aqui a nossa viga. Vamos considerar uma viga biapoiada e uma carga distribuída W, aqui qualquer. Então, essa carga W, ela vai ter uma concentrada equivalente, que vai ser WL, que é a carga distribuída vezes o vão. Ela vai estar concentrada na metade desse vão, logo metade dessa carga concentrada equivalente vai vir para a esquerda e outra metade vai vir para a direita. Então vai ficar WL sobre 2 aqui no apoio da esquerda e WL sobre 2 no apoio da direita. Se nós traçássemos os esforços, né, as secções, por exemplo, secção 1, o que nós iríamos ver? Nós iríamos ver o WL aqui do apoio, a carga distribuída equivalente nesse trechinho, que seria o W vezes essa distância qualquer, que é uma distância x, tá? Então, numa carga concentrada ia ser o WX. E estaria localizada a uma distância x sobre 2 para a direita e x sobre 2 para a esquerda. Iriam aparecer o nosso V, né, que é o esforço cortante, o nosso M, que é o esforço de momento fletor, e o esforço normal. Tá? E aí nós traçaríamos os diagramas do normal, o diagrama do momento fletor e o diagrama do cortante. Aqui, na nossa aula de hoje, não nos interessa o normal, que nós já vimos, nem o momento fletor, que nós já vimos, nos interessa apenas o cortante. Tá? Então, traçando aqui o diagrama do esforço cortante, fazendo a equação WL sobre 2 positivo, menos WX negativo, menos V negativo, né? Então, WL sobre 2 menos WX menos V igual a zero. Isolando o V, nós vamos ter aqui WL sobre 2 menos WX, tá? Então, essa equação aqui, substituindo os valores de zero, que é o intervalo aqui, até L, nós vamos obter aqui um diagrama de esforço cortante. Então, nós vamos ter um pico de momento, um pico de cortante máximo à esquerda de WL sobre 2, quando nós substituirmos zero aqui, ó. Então, substituindo o zero lá na equação, ó, V de zero, nós vamos ter WL sobre 2 menos WL vezes X, que no caso aqui é zero. Esse termo vai embora, fica apenas o WL. Tá? E lá no outro extremo, também é o mesmo princípio. V de L, lá no apoio da direita, vamos ter WL sobre 2 menos
W vezes X, que no nosso caso agora é L. Tá? Então, nós temos meio WL menos um WL inteiro. Né? Então, aqui o resultado vai ser V de L igual a menos metade de WL. Né? Aqui eu tenho metade, aqui eu tenho um inteiro. Então, vai dar negativo. Tá? Então, esses daqui são os picos de cisalhamento. Então, esses picos de cisalhamento, que é essa parcelinha V, ela vai provocar em cada pedacinho aqui do meu elemento um esforço de cisalhamento tangente. Então, se eu desenhar aqui o perfil da viga, vamos imaginar aqui uma viga retangular, o que eu vou ver? Vou ver tensões tangenciais a esse plano de atuação. Assim como o Vzinho está tangente a essa superfície, eu vou ver também tensões tangentes de cisalhamento. Tá? Então, cada um desses trechinhos aqui vai ter uma tensão de cisalhamento diferente. Onde que vai ter a tensão de cisalhamento máximo? Ao longo da viga. Ao longo da viga, a tensão de cisalhamento máximo vai ser onde eu tenho o cortante máximo. Então, nesse caso aqui, junto aos apoios, eu vou ter uma tensão de cisalhamento máximo ao longo da viga. Tá? E onde que vai ser a tensão de cisalhamento máximo? Ao longo da superfície da seção transversal. Tá? Nós veremos que, nesse caso, para as tensões de cisalhamento, a tensão vai ser máxima junto à linha neutra. Tá? A gente vai ver isso aí logo em seguida. Tá? Então, nesse caso aqui, as nossas tensões de cisalhamento, vamos colocar isso aqui olhando lateralmente. Nós estamos vendo a tensão de cisalhamento aqui. Tá? Então, se a gente fosse fazer um diagrama, a gente iria ver na superfície um diagrama assim, tá? Em que as tensões de cisalhamento máximo vão ser na linha neutra, ou perdão, linha neutra não, né? Nesse caso aqui no CG, tá? No CG da seção. Tá? Então, no CG da seção, no centro de gravidade, nós vamos ter o nosso pico de tensão máximo na superfície da seção transversal, tá? E ao longo da viga, não ter junto aos apoios. Então, a tensão de cisalhamento máxima absoluta que ocorre é quando eu tenho no extremo da viga, ou seja, no apoio da viga, e no meio da superfície do CG da seção transversal. Tá? Então, beleza. Então, essa tensão de cisalhamento aqui que nós vimos aqui na vertical, ela também ocorre ao longo do eixo longitudinal da minha peça. Tá? Isso devido àquela questão complementar, né? Aquela propriedade complementar que nós vimos lá do cisalhamento. Por exemplo, se eu tenho, já viu isso aqui lá no iníciozinho do curso, que se eu tiver aqui essas tensões de cisalhamento, vamos chamar aqui T, e essa tensão de cisalhamento aqui, ó, ela tem que estar para esse quadradinho aqui, ó, dessa superfície. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a viga. Vamos recapitular. Temos a viga, temos o cortante. Esse cortante vai provocar uma tensão de cisalhamento tangente, né? Essa superfície. Então, eu tenho essas parcelinhas aqui. Se eu pegar um quadradinho aqui, ó, da minha viga, um retângulo, né? O que eu vejo? Eu vejo esse cara aqui, ó. Beleza. Vendo esse camarada, eu estou vendo nessa superfície aqui à direita, digamos assim, esse tensorzinho aqui, essa tensão de cisalhamento. Só que, para essa peça, esse quadradinho aqui, esse cubo, estar em equilíbrio estático, o que é que nós precisamos? Nós precisamos que exista uma parcela contrária a essa. Qual que vai ser essa parcela contrária a esta? Vai ser aquela do extremo de lá. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, é necessário, pelo equilíbrio, que exista uma tensão com sentido oposto. Tá? Porque aí, se eu fizer o equilíbrio somatório de força na vertical igual a zero, esse cara aqui está para baixo, eu vou ter menos T, e o outro está para cima, mais T, né? Tensão de cisalhamento igual a zero. Então, aí eles vão cortar, e aí eu consigo o equilíbrio. Porém, eu preciso, adicionalmente,
do ponto de vista do equilíbrio estático, eu preciso de também mais outra parcela aqui, ó, tá? Outra aqui. E se eu tenho uma em cima indo para a esquerda, eu preciso que tenha também uma embaixo indo para a direita, tá? Vou fazer aqui, ó. Então, se eu tenho um tensorzinho indo para a esquerda, eu preciso que eu tenha também um indo para a direita, porque quando eu fizer a somatória de forças em x, eu vou ter menos esse aí mais esse aqui, tá? Igual a zero. Então, corta e realmente dá zero. Tá? Então, isso aqui é necessário para a soma de força horizontal. Tá, mas por que eu preciso fazer somatório de força na horizontal? Por que eu preciso desse vetorzinho de cima? O de baixo eu preciso para equilibrar o de cima. Ok. Mas por que eu preciso do de cima? Não bastava esse da vertical? Eu preciso do de cima por causa do equilíbrio de momento. Tá? Se eu for fazer o equilíbrio de momento, o que eu vou ter? Esse tensorzinho aqui, multiplicado por essa distância, ele vai estar provocando um giro nesse sentido, tá? No sentido, digamos assim, horário. Esse outro vetor aqui, ó, ele também vai estar provocando um sentido horário. Então, eles não se anulam. Esse aqui, ó, 1, vamos chamar, e esse 2, se existirem somente eles, o sólido vai estar em movimento de rotação, tá? Porque eles provocam um giro no mesmo sentido. Então, é por isso que eu preciso, fisicamente, que exista esse componente aqui, ó. Porque esse componente vai provocar um giro no sentido contrário, tá? Que vai anular um desses aqui. E esse outro também vai provocar um giro no sentido anti-horário, que vai anular o outro, tá? Então, fisicamente, é necessário, tá? Para esse sólido estar em equilíbrio, que exista todas essas componentes, tá? Então, a componente, recapitulando, que nós vimos é essa aqui, ó, o T1, digamos assim, tá? Tem uma nomenclatura específica. Depois a gente vai ver que vai ser TXY, tá? Depois a gente vai ver na próxima, passando essa aula na outra. Tá? Então, esse T1 aqui, ó, a gente já está visualizando que ele é devido ao V, tá? Porém, para esse sólido estar em equilíbrio na somatória de força na vertical, eu preciso do T2 para combater o T1. Tá? Então, fisicamente, essa parcela existe. Tá? E isso fisicamente é provado com a somatória de força na vertical. Mas, se existir só o T1 e o T2, esse corpo vai estar em movimento de rotação infinita. Então, fisicamente, se esses dois existem, é necessário que exista essa componente na horizontal, que vai provocar um giro no sentido contrário e vai anular uma das parcelas. Porém, se é verdade que essa parcela horizontal existe, e ela realmente existe, eu preciso que exista essa parcela T4 para anular ela tanto na somatória de forças em X, como para anular mais um das componentes de momento. Tá? Então, nesse caso aqui, o corpo está em equilíbrio. Tá? Então, isso fisicamente, matematicamente aqui, é necessário existir. Tá? Isso aqui, essas tensões de cisalhamento. E eu posso também deduzir isso aí intuitivamente. Tá? Isso aqui que a gente deduziu fisicamente, eu posso intuir também de forma mais gráfica aqui, mais visual. Por exemplo, se eu tiver uma parcela aqui de V cortante, e eu tiver diversas tábuas empilhadas aqui umas sobre as outras, tá? O que é que eu visualizo? Eu visualizo que essa parcela de baixo, essa tábua de baixo, vai ter uma tração, né, mais intensa, ou seja, vai ter um esforço normal aqui de tração, e a de cima vai ter um esforço normal de compressão, tá? Na fibra superior. Beleza. E o que eu vejo aqui do ponto de vista do cisalhamento? Eu vejo que essa tábua de baixo, ela vai deslizar em relação à tábua imediatamente de cima. Vai haver um plano de deslizamento entre essas tábuas, tá? Esse plano de deslizamento, ele ocorre entre a superfície tangente da tábua de baixo e a superfície também tangente da tábua de cima. Então, se eu coloco aqui, ó,
ampliando, digamos assim, essas tábuas, eu estou vendo aqui, ó, esse cisalhamento aqui, ó, entre as tábuas, tá? Esse cisalhamento entre as tábuas é um cisalhamento tangente. Então, eu tenho uma parcela tangente horizontal devido ao cortante, tá? Essa parcela aqui, ó, que nós comentamos. Ela surge na horizontal, apesar do cortante estar na vertical. Então, o cortante está aqui em Y, tá? Porém, aqui ao longo de X, existem essas parcelas de cisalhamento horizontal. Isso que nós provamos fisicamente, intuitivamente a gente consegue visualizar através dessa ilustração. E aí, claro, na vertical também existe, né? Quando eu tenho a parcelazinha do V, se eu olhar a viga como diversas fatias, tá? Essas fatias aqui só são teóricas, evidentemente, né? Essas aqui também são só teóricas, evidentemente. A viga não é seccionada desse jeito, tá? Então, imaginando diversas fatias teóricas, eu vou ver aqui plano de cisalhamentos entre uma fatia e outra, tá? Então, eu tenho aqui uma parcela de uma fatia e outra parcela. Então, existe aí, nesse caso, um plano de cisalhamento aqui entre essas fatias, tá? Então, esse plano de cisalhamento entre as fatias, ele ocorre devido a esse cortante vertical. Então, o cortante aqui em Y vai provocar um cisalhamento em Y também e vai provocar um cisalhamento aqui ao longo de X, tá? Ao longo de X aqui. Então, essas duas parcelas existem intuitivamente e fisicamente também elas existem aí dentro da nossa viga. Tá? Ok, então essa introduçãozinha aí serviu somente para mostrar para vocês que devido ao cortante em uma direção eu tenho um cisalhamento em duas direções. Tá? E como que são as deformações de uma viga sujeita a cisalhamento? Vamos imaginar aqui uma viga, tá? Engastada aqui à esquerda e em balanço aqui na direita. Tá? Lá no ponto do balanço eu tenho um cortante V, tá? Cortantezinho V. E se eu for traçar um diagrama de cortante, o que eu vou ver? Eu vou ver essa nossa viga assim, cortante constante. Tá? Então esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante. Tá? Em que o esforço cortante máximo é o próprio V. Tá? Pois bem, esse é o nosso esforço, esse é o nosso diagrama. E como que vai ser a deformação? A deformação vai apresentar mais ou menos essa cara aqui, pessoal. Ela vai deformar a viga tanto na vertical, tá? Como vai deformar a viga também na horizontal. Por que isso? Por conta daquela dupla parcela que nós comentamos. Nós temos uma tensão de cisalhamento vertical e uma tensão de cisalhamento na horizontal. Então, eu vou ter dois planos de deformação. Um plano vertical e um plano horizontal. Com isso, aquela hipótese que nós adotamos lá no início da disciplina, em que as superfícies, qualquer que sejam elas, quando nós seccionávamos a superfície, nós admitíamos que ela permanecia plana, tá? Antes e depois do carregamento. Tá? Plana antes e depois do carregamento. Nesse caso aqui, ela não está mais plana. Tá? Ela perde aquele conceito de fatia plana antes e depois do carregamento. Tá? Ela está deformada ao longo de X. Tá? Só que com isso aí, pessoal, as nossas equações de cisalhamento que nós vamos ver a seguir, elas são formulações que vão nos dar resultados aproximados. Tá? Resultados aproximados. Não vai ser muito exato por conta dessa deformação fora do plano. E ela também, essas tensões de cisalhamento devido a essas equações que nós vamos encontrar, elas, apesar de serem aproximadas, elas não são muito fora da realidade. Tá? Eles não são assim, valores absurdamente contrários ao que nós veríamos se nós medíssemos esses planos aqui de deslocamento do ponto de vista experimental. Tá?
elas vão dar resultados aproximados, não estão totalmente fora da realidade. Por que isso? Porque essas deformações, elas são consideradas pequenas, tá? Para cinzelamentos pequenos, de menor magnitude, essas deformações são pequenas. Então, se as deformações são pequenas, as nossas equações são aproximadamente iguais às que nós obteríamos para uma seção plana, tá? De superfície plana, tá? Então, essas deformações sendo pequenas, longe da ruptura, tá? Claro, se estiver muito próximo da ruptura, iminentemente, essas deformações são muito acentuadas. E aí, claro, as tensões desses elementos que a gente vai encontrar nas equações não são apropriadas, tá? Mas na situação de uma viga que não está rompendo, elas são apropriadas, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode encontrar essa equação para a gente descobrir quanto de cinzelamento a gente obtém dentro de uma peça, de uma seção transversal sujeita a um esforço cortante? Vamos imaginar aqui uma viga, tá? Via apoiada com um certo carregamento aqui, uniformemente distribuído, um carregamento F1 e F2, tá? Essa viga tem um comprimento aí qualquer, tá? Ao longo de X. Ela tem alguns momentos aqui aplicados também. E se eu fizer uma fatia, seccionar essa viga aqui, ó, a uma distância X do apoio, e essa distânciazinha aqui, ó, em que eu fatiei for dx, ou seja, uma fatia diferencial, bem minúscula mesmo, tendendo a zero, essa fatiazinha de x, eu vejo ela aqui, ó, tá? Fatiazinha de x, ó, dx, tá? Considerando uma superfície qualquer, tá? A gente vai formular a propriedade aqui para qualquer superfície. Então, ela tem essa forma aqui geométrica qualquer. Então, essa forma geométrica qualquer, ela tem uma largura de t, tá? Qualquer, que ela varia de t igual a zero aqui em cima, até um valor de t aqui máximo aqui nessa região, e vai diminuindo até chegar aqui aproximadamente a zero, tá? Não necessariamente zero, né? Tendendo a zero em cima, tendendo a zero embaixo. Então, esse t aqui é variável ao longo da altura. E esse aqui é a largura dessa nossa fatia, o nosso dx, tá? Considerando ainda que eu tenho um centroide aqui, ó, nessa superfície, então se eu fizer lá aquelas equações lá para encontrar o centroide, esse é o nosso CG da nossa peça, tá? CG da peça. Pois bem, supondo que eu quero encontrar qual que é o cisalhamento que ocorre nessa superfície aqui, ó. Porque como nós vimos lá para a nossa seção retangular, eu comentei brevemente que essas tensões de cisalhamento, elas começam de zero junto às bordas das extremidades e vão até um valor máximo no CG, tá? Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo um ponto qualquer aqui, que não é nem no CG, porque eu sei que aqui vai ser o máximo, e nem lá na extremidade, que eu sei que as tensões de cisalhamento vão ser zero. Eu quero num ponto qualquer aqui, e esse ponto está à distância de y', tá? Do CG. Tá? Então, nós estamos definindo alguns parâmetros aqui de valores. Tá? Então, do CG até o ponto que eu estou querendo descobrir a tensão de cisalhamento é o y'. Essa superfície que ficou aqui para cima, tá? Essa superfície que ficou para cima do ponto que eu estou considerando, nós chamamos de A', que é uma área, tá? Uma área que ficou acima do nosso ponto, da nossa linha de análise, tá? Então, essa nossa linha de análise está à distância y' do CG, tá? Essa superfíciezinha, ela tem também um CG localizado, tá? Então, aqui nós temos um CG localizado para essa área. E se eu pegar do CG dessa areazinha que ficou lá em cima ao CG da superfície total, nós temos uma outra cota. Essa cota nós vamos chamar de y' barra, tá? Então, são algumas nomenclaturas que a gente vai formular a equação genérica. E aí, claro, depois a gente vai ter os valores dependendo do nosso enunciado, tá? Pois bem, considerando isso, o que eu posso visualizar dentro dessa superfíciezinha, uma vez explicada ela? Se eu olhar ela lateralmente, tá? Lateralmente aqui, o que eu vejo?
À direita e à esquerda, eu vejo tensões de cisalhamento, tá? E vejo também tensões normais. Que quando eu tenho aqui, ó, esses esforços, o que vai acontecer com a minha viga? A viga vai deformar, tá? A viga vai deformar. E aí, na parte de baixo da viga, eu vou ter tensões normais de tração e na parte de cima tensões normais de compressão, tá? Tensões normais de tração e tensões normais de compressão, tá? E aí é com base nessas tensões de tração e de compressão que nós vamos descobrir as tensões de cisalhamento. Isso porque, por uma razão muito simples, lá na disciplina desde isostática, nós visualizamos que se eu derivar o momento fletor, ao longo do eixo X, o que eu encontro, pessoal? Eu encontro cortante. Então, existe uma relação entre o momento fletor e o esforço cortante, que é uma relação diferencial. Então, se existe essa relação, eu posso intuir que existe uma relação também entre o esforço normal, devido ao momento, né, porque o momento vai provocar tensões de tração normal, tensões de compressão normal, e as tensões cisalhantes, tá, devido ao cortante. Então, é com base nessa relação diferencial que a gente vai descobrir a nossa equação de cisalhamento. As tensões normais, lá atrás nós descobrimos com base na deformação. Tá? Se vocês olharem a nossa aula anterior, as tensões normais nós descobrimos ela com base na deformação do elemento. Só que aqui, para descobrir as tensões de cisalhamento com base nas deformações, é algo muito complexo, porque eu tenho deformações em dois planos, tá? Então não é fácil você descobrir essa fórmula da tensão de cisalhamento com base na deformação, porque nesse caso aqui é uma deformação complexa, tá? Então como é que a gente vai descobrir essa equação? Com base na relação diferencial que existe entre o momento fletor e o cortante, tá? E aí, se existe essa relação, a gente consegue, de alguma maneira, matematicamente, deduzir aí as tensões normais com base nas tensões de cisalhamento, tá? Então, beleza. Se eu estou vendo tração aqui na parte de baixo, estou vendo compressão na parte de cima, normal, eu estou vendo essa figura, tá? Então, aqui eu tenho uma tensão de tração, tá? Na parte de baixo da viga, tá? Tração. E eu vejo compressão na parte de cima da viga, tá? A partir do eixo lá neutro da minha superfície, tá? Pois bem, essas tensões de tração e de compressão, elas vão provocar se eu fizer uma força equivalente aqui, eu vou ter um DF aqui dessa superfície de tração e vou ter um DF da superfície de compressão, tá? Se eu fizer aqui, ó, igual a gente fazia lá, ó, numa viga que estava sujeita a um carregamento triangular, né? O que a gente fazia? Transformava essa carga distribuída numa carga equivalente, tá? Força equivalente, localizada a 1/3 aqui dessa maior superfície, né? 1/3 desse comprimento L aqui, tá? Então, nesse caso aqui eu posso fazer também similarmente, tá? Essa superfície que está uniformemente distribuída eu posso transformar numa carga concentrada equivalente, uma forcinha aqui em cima e aqui embaixo. Essas forças aqui são as forças normais, tá? Devido ao momento fletor, tá? Que a gente viu. Traciona embaixo, comprime em cima. Então tá aqui o momento fletor, traciona a parte de baixo, comprime a parte de cima, tá? Isso à esquerda. À direita, o que eu vejo? À direita, para a somatória de forças X estar satisfeita, eu preciso que exista também no sentido contrário, né? Então aqui eu tenho o momento fletor, tá? Também atuando, só que agora ele já tem mais uma parcelinha de momento fletor, tá? Porque a minha viga tem um comprimento X, e a nossa parcela aqui desse elemento diferencial é o dx. Então, se o momento fletor aqui, ó, ele vai variar ao longo de x, aqui vai haver uma variação aqui entre esse início do dx
e o final do dx, tá? Então aqui eu tenho um momento e aqui eu já tenho um momento mais um pequeno parcela de momento, tá? Então aqui eu já tenho momento, mas um diferencialzinho de momento, uma parcelinha pequena, né? Adicional de momento, tá? E aí eu vou ter também um df e um df lá em cima, tá? Do mesmo jeito que a gente viu aqui, que é a resultante dessas forças, tá? Ok, então, nesse caso aqui, para a somatória de forças em X estar satisfeita, eu preciso dessas parcelas, à esquerda e à direita, tá? Isso somente devido ao esforço normal, tá? Esforço normal devido ao momento fletor. Vamos incluir agora a parcela de esforço devido ao cortante, tá? Ao cisalhamento. Então agora a gente vai analisar somente essa viga olhando ela em cima. Porque se esse pedaço da viga está em equilíbrio, esse pedacinho aqui, essa fatia de cima, isoladamente ela também tem que estar em equilíbrio. Quando eu somar essa fatia com essa fatia aqui, ó, essa força com essa, ela tem que estar em equilíbrio. Tá? Então vamos analisar isso agora. Tá? Então olhando só essa fatiazinha da parte de cima, o que eu visualizo? Novamente, eu visualizo aquela tensão normal à esquerda e a tensão normal à direita. Tá? Essa tensão normal aqui à esquerda, ela vem de um momento. Tá? E a parcela da direita, ela vem de um momento um pouquinho maior. Tá? Que é um momento mais um diferencialzinho de momento. Que nós já comentamos. Tá? Tá aqui. Tá? Então, se essa parcela aqui é maior do que esta, tá? Se isso é verdadeiro, e realmente é verdadeiro, porque o momento varia ao longo da viga, eu posso concluir que a resultante, vamos chamar aqui de F1, vai ser maior do que essa resultante F2. Tá? Porque se esse momento aqui é maior, a tensão normal vai ser maior, logo a resultante vai ser maior. Ora, se isso é verdadeiro, essas parcelas aqui não vão estar em equilíbrio, se eu considerar só essas duas, porque eu tenho uma parcela maior indo para a esquerda. Então, o que é que vai existir aí para a condição de equilíbrio estar satisfeita? Vai existir essa tensão de cisalhamento aqui na horizontal. Tá? Essa tensão de cisalhamento na horizontal vai atuar aqui para a direita, que somada com F2 vai equilibrar a F1 quando eu fizer a somatória de forças em X, tá? Ao longo de X. Ah, mas de onde surgiu essa parcela na horizontal? Do nada? Não, é aquela parcela que nós comentamos que ela existe ao longo da superfície da viga, tá? Essa tensão de cisalhamento aqui ao longo do plano horizontal. Então, existe a parcela vertical e existe a parcela horizontal, tá? Então, essa parcelazinha aqui é aquela parcela horizontal. E, claro, existe também a parcela vertical atuando aqui, ó, tá? A parcela vertical também atua aqui nesse plano. Na verdade, aqui é para cima, né? Aqui é para cima. Vamos fazer certo, não ficar errado, né? Como se diz o ditado. Então, aqui a parcela das tensões vertical também existem aqui, tá? E aí, quando eu fizer a somatória de fusão vertical, essa aqui vai se anular com essa. Mas aqui nós estamos analisando na horizontal. Tá? O mais importante aqui para a nossa formação é na horizontal. Porque é na horizontal que a gente tem as tensões normais. E é com base nas tensões normais e com base na relação diferencial entre momento e cortante que nós vamos descobrir essa parcela T. Tá? Vamos lá. Então, uma vez feito isso, analisado esse elemento diferencial, vamos reescrever aqui a nossa equação de equilíbrio somatório de força em X. Tá? Aqui está sendo adotado o X positivo para a esquerda, mas isso aí não interfere nos cálculos, tá? A gente adota aqui usualmente na disciplina para a direita. Mas é só inverter o que é mais e o que é menos, colocar mais. E aí no final vai dar o mesmo resultado, tá? Não tem nenhum problema. Então vamos lá. Somatório de força em X. Quem que a gente tem aqui indo na direção X? Nós temos essa parcela aqui, essa parcela e essa parcela. Indo para a esquerda, adotando positivo para a esquerda, nós temos esse sigma linha. Tá? Então está aqui o sigma linha. Indo para a direita, nós temos aqui o sigma. Tá? E indo para a esquerda, nós temos o tal. Indo para a direita, né? Tem um tal, e aí como o sinal é positivo para a esquerda, ele ficou negativo. Tá?
Então, essas parcelas aqui são aquelas lá que a gente acabou de comentar. Só que eu preciso, quando eu fizer a somatória de força, eu preciso que esses elementos aqui sejam forças e não tensões, né? Então, isso aqui é a força. Então, eu preciso fazer aquela parcela de força concentrada equivalente, né? Força concentrada equivalente, tanto para tensão de cisalhamento, como para tensões normais. Como é que eu faço isso? Olha, se eu souber as medidas dela aqui, a altura dela, basta fazer a área do retângulo. Mas se eu não souber a área do retângulo, até porque aqui a gente não tem dimensão nenhuma, aqui é tudo variável, a gente não tem nenhum parâmetro numérico realmente, nós temos tudo variável, a gente vai precisar, nesse caso aqui, mexer com integral, né? Então, se eu integrar essa superfície aqui, ó, eu vou encontrar a área. Se eu encontrar a área, eu encontrei a força equivalente, tá? Então, fazendo a integral desse sigmazinho, tá? Desse sigma, esse aqui, ao longo da elemento diferencial de área, tá? Fazendo a integral desse elementozinho aqui, ó, ao longo da área, né, do elemento diferencial de área, tá? E das tensões de cisalhamento a mesma coisa. Fazendo nesse caso aqui das tensões de cisalhamento, a gente não precisa fazer integral. Por quê? A gente não precisa fazer integral. Aqui as tensões de cisalhamento, ó, elas estão atuando aqui nessa superfície, tá? Nessa superfíciezinha aqui, ó. Então, para a gente encontrar uma força equivalente, basta eu pegar e multiplicar a tensão de cisalhamento aqui, ó, esse Tzinho, pela área em que ele está atuando, que é essa área aqui, ó. Essa área aqui, ela não é variável, tá? Como os nossos outros parâmetros, ela é constante. Quanto que é o valor dela? É dx, que é essa largura aqui, vezes essa aqui, que é o t, tá? Que nós definimos como t. Então, para encontrar essa força equivalente, basta eu pegar aqui, ó, força equivalente desse tensão de cisalhamento vai ser as tensões vezes essa área que ele está atuando. Quanto que é essa área? dx vezes t. Então, vai ser tensão dx vezes t. Tá? Então, isso aqui eu encontro a força equivalente. Então, na nossa equação está aqui, ó, o t dx vezes t. Tá? Tensão dx vezes t. Beleza, então, uma vez feito esse nosso equilíbrio, o que que eu vou ter? Eu vou ter aqui as nossas tensões devido ao momento fletor, vai ser calculada como? Vai ser o mz vezes o y dividido pelo momento de inércia, certo? Isso aqui é a nossa equação lá das tensões normais devido ao momento fletor, tá? Vamos relembrar isso aqui, tá? Então, se isso aqui é o que provoca as tensões, a gente vai substituir aqui esse elemento de tensão pela equação, tá? Então, por exemplo, esse sigmazinho aqui, ó, nós substituímos aqui, ó, por m, que é o momento, vezes o y, dividido pelo momento de inércia, tá? Então, essa parcela aqui é esta parcela aqui, ó, tá? Vezes dA, que é da integral, tá? E aqui, esse outro elemento aqui, ó, o d', vai ser o mesmo princípio. O momento, que nesse caso aqui é o m mais dm, tá? Ó, m mais dm, que é a parcelinha adicional, dividido por i, vezes o y, vezes dA. Mesma equação, tá? E aquela outra parcela continua a mesma coisa, tá? Continua a mesma coisa. Então, se eu fizer aqui a distributiva, ó, pegar esse cara aqui, ó, multiplicar por esse. Pegar esse cara aqui, multiplicar por esse, o que que eu vou ter? Eu vou ter m vezes y sobre i dA positivo. E aqui eu tenho m vezes y sobre i dA negativo. Então, quando eu multiplicar essa parcela vezes o primeiro m, ele vai se anular com esse outro, tá? Ele vai se anular. Quando eu multiplicar o y vezes o dm, o que que eu vou ter? y dm sobre i dA positivo. Então, tá aqui, ó. dm, tá? Vezes y sobre i dA. Aqui, como o momento numa determinada parcela da nossa superfície é constante, o momento de inércia também é constante, ela saiu da integral, tá? Mas essa conta que eu fiz aqui, ó. dm vezes y, tá? Dividido por i dA. Aí o dm e o y é constante, saiu da integral, tá?
E a outra parcela, essa parcela sumiu, né? Porque se anulou com essa aqui que eu expliquei. E essa outra parcela aqui está negativa, passei para o outro lado positivo. Então ficou dm sobre i, integral de y dA' igual tensão de cisalhamento vezes a largura da viga vezes o comprimento desse elemento diferencial. Tá? Então vamos para a próxima tela e eu recapitulei aqui onde nós paramos. Tá? Recapitulamos aqui. Lembrando que eu posso isolar a tensão de cisalhamento. Por que eu posso isolar a tensão de cisalhamento? Porque é ela que eu quero encontrar. Eu quero encontrar a forma da tensão de cisalhamento. Então, isolando a tensão de cisalhamento, esse T vezes X vai passar dividindo. Então, vai ficar tensão de cisalhamento é igual a 1 sobre T, né? Que é essa parcela aqui inversa. Né? 1 sobre T, que é o Tzinho aqui. E o dx aqui, ó. Então, T dx está aqui. E o I. Então, ficou o I, que já estava embaixo. O T, que passou dividindo. E o dx, que passou dividindo. E em cima ficou só quem? Só o dm. Tá? Integral de y dA, conforme nós estamos vendo aqui. Tá? Então, só reescrevi aqui, ó, para ficar mais organizado, dm dx e 1 sobre it. Tá? Por que isso? Porque agora eu consigo visualizar que esse cara aqui, ó, derivada do momento, né, o elemento diferencial, dx é aquela nossa parcela do cortante que nós comentamos. Ó. Se eu derivar o momento em função de x, eu encontro o cortante. Então, essa parcela aqui, ó, eu posso substituir por v. Tá? O v é a derivada do momento em função de x. Tá? Essa outra parcelinha aqui, ó, se vocês lembrarem, essa parcela aqui, ela é o momento de primeira ordem, ou momento estático. Tá? Nós temos o momento de primeira ordem, que é o momento estático, e temos o momento de segunda ordem, que é o momento de inércia. Tá? Isso aí nós vimos lá na primeira aula. Tá? E aí o que é que vai ficar então nessa equação? 1 sobre t vezes v vezes o momento estático. Tá? Então, reescrevendo aí a nossa equação, ficou 1 sobre t, né? Ficou aqui embaixo, v vezes q. Tá? Então, essa é a nossa equação aí para as tensões de cisalhamento devido ao esforço cortante. Tá? Então, o Tzinho aqui, ó, do tensorzinho é a tensão de cisalhamento no elemento localizado a uma distância y' do eixo neutro. Tá? Consideramos que essa tensão é constante e, portanto média por toda a largura T do elemento. O que eu estou dizendo aí para vocês? Eu estou dizendo que essa tensão de cisalhamento ela é constante aqui. Ó. Opa, não ficou tão constante, né? Aqui, ó, deixa eu refazer aqui. Ó. Ela é constante nessa superfície aqui, ó, ao longo da largura, ela é constante. Tá? Essa tensão de cisalhamentozinho aqui é constante, ela não muda de valor, tá? Ao longo dessa superfície. Tá? Então aqui, ó, T vai constante, tá? O que nós veremos que não é bem verdade, tá? Porque sempre onde eu tenho essas nossas superfícies, nós vimos que existe uma perturbação, né? Devido à deformação. Nós iremos provar aqui, provar não, demonstrar logo em seguida que essas tensões aqui elas são um pouco variáveis, tá? Elas variam um pouco e aí isso aí precisa de um conteúdo mais avançado de teoria da elasticidade. Não é o caso da nossa disciplina aqui, tá? Essa é a parte mais de mestrado. Então, adiantando aqui, então nós consideramos que ela é constante, portanto é uma tensão média nesse plano. Tá? Nós estamos calculando a tensão média nesse plano aqui. Ó, tá? Pois bem, o V é a nossa força de cisalhamento interno, resultante do médio das seções, né, pelas equações de equilíbrio, nós já vimos. O I é o momento de inércia da seção transversal inteira, tá? Calculando em torno do eixo neutro. O Tzinho aqui é a largura da seção transversal, naquele ponto em que você está calculando o nosso cisalhamento. E o Q é aqui o momento de primeira ordem, tá?
que é dado por essa equação aqui, ó, tá? Integral de A, né, vezes a cota, né, vezes o nosso elemento diferencial de área. Se a gente integrar isso aqui para uma superfície retangular, constante, né, nós vamos ter y' A, né, que é essas medidas aqui que nós comentamos lá atrás. Tá? Vai ser o Qzinho, o Q vai ser o y' barra, que é a distância do CG do elemento total ao CG da área que ficou acima do plano que nós estamos analisando, vezes a área dessa porção que ficou acima do plano. Tá? Então, esse aqui é o que? É bem fácil de calcular. É só pegar a área que ficou acima do plano que estamos analisando, vezes a distância do centroide dessa área ao centroide da superfície total. Tá? Então, esse é o momento de primeira ordem. Então, essa é a nossa equação aí do tensão de cisalhamento. Lembrando que essa tensão de cisalhamento que nós encontramos é esse cara aqui, ó, tá? Ao longo do elemento longitudinal, ao longo da posição longitudinal do elemento. Porém, nós já vimos que para as nossas tensões de cisalhamento, elas são iguais. Esse cara aqui é igual a esse, numericamente igual, que é numericamente igual a esse, e que é numericamente igual a esse. Tá? Isso precisa ser verdadeiro para o sistema estar em equilíbrio. Tá? Então, se nós encontramos esse cara aqui, a equação para esse cara, numericamente, nós também podemos usar a mesma equação para encontrar as tensões de cisalhamento nessa superfície aqui. Ó, tá? Dá o mesmo valor. Tá? Então, essa é a nossa equação que nós encontramos devido às relações diferenciais e com base nas tensões normais que nós temos devido ao momento fletor na superfície da nossa seção transversal. Tá? Em relação a uma seção retangular, o que, que nós podemos ver? Nós podemos ver que a gente pode simplificar um pouco essa equação para uma superfície retangular. Tá? Então vamos lá, vamos considerar uma seção retangular de base B e de altura H, tá? Com cortante V aqui. A linha neutra aí do nosso elemento, né? Ou seja, a linha do CG, está aqui, a H sobre 2 da parte de baixo, H sobre 2 da parte de cima. Se eu quiser calcular as tensões de cisalhamento nesse plano aqui, ó, tá? Nesse plano, e esse plano está a uma altura y do CG, da linha neutra, né? E a superfície que ficou aqui acima da nossa linha de atuação, ela tem uma área, chamei de A' também, e ela tem um CG dessa superfície. E do CG dessa superfície ao CG geral é o y' barra. Tá? Essas nomenclaturas aqui nós já vimos. Tá? Pois bem, se a gente for utilizar lá as nossas equações, calculando primeiro o momento estático de primeira ordem, né? O momento de primeira ordem, o momento estático, o que, que nós vamos ter? O y', que é essa medida, vezes a área da superfície total. Né? Então, quanto que vale esse y' aqui, pessoal? Esse y' vai ser quanto? Vai ser essa cota, né? Vai ser o y, ele vem até aqui, mais metade dessa medida. Porque o CG dessa superfície fica na metade dessa, né? Então, quanto que vale essa medida aqui? Ó? Essa medida vale H sobre 2, tá? H sobre 2, menos Y, essa medida, Y, né? H sobre 2, pega essa medida total, tá? Subtraio essa e encontro só essa cotinha aqui, ó. Tá? Então, Y, essa cota, e eu preciso dessa outra aqui, ó. Quanto que ela vale? H sobre 2 menos Y dividido por 2, tá? Então, H sobre 2 menos Y, essa medida aqui, ó. H sobre 2 menos Y, tá? Aí, dividido por 2, eu encontro metade. Então, tá aqui, dividido por 2, vezes meio, né? Então, esse cara aqui, ó, essa parcela, é o y barra, que é a distância dos centroides. Ok. E a área?
A área vai ser a base B, vezes essa cota. Essa cota aqui que é h sobre 2 menos y. Então, BH sobre 2 menos y. Se a gente fizer aqui a distributiva, né, resolver toda essa equação, né, matematicamente, a gente vai encontrar essa outra equação aqui, ó. 1 sobre 2, h ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado, fecha parênteses vezes b. Tá? Então, isso aqui só resolver isso aqui, a gente vai simplificar para essa outra equação. Então, substituindo aí a nossa equação, dentro da extensão de ciselamento, o que nós temos aí? Nós temos o V, tá? Aqui, vezes o Q do retângulo. O Q do retângulo é esse aqui, ó. 1 sobre 2, h ao quadrado sobre 4, y ao quadrado vezes b. Tá? Essa equação que nós encontramos aqui atrás. Dividido pelo momento de inércia. O momento de inércia da superfície retangular é como? BH ao cubo sobre 12. Então, tá aqui, ó. BH ao cubo sobre 12. Vezes a largura T. No caso aqui, a largura T é o B. Né? Então, vezes B. Então, se a gente novamente simplificar essas equações aqui, multiplicar tudo, dividir, a gente vai conseguir simplificar para essa outra equação. Tensão de ciselamento é igual a 6 vezes V, dividido por BH ao cubo, que multiplica H ao cubo sobre 4 menos Y ao quadrado, fecha parênteses. Tá? Então, essa é a tensão de ciselamento que eu posso calcular em qualquer ponto. Tá? Em qualquer ponto aqui, ó, ou seja, ao longo de Y, em qualquer ponto eu posso utilizar essa equação aqui e eu encontro a tensão de ciselamento. Tá? Então, essa aqui é a equação que rege aquele nosso diagramazinho que eu comentei para você, que vai ser 0 aqui junto aos abordas e vai ter um pico de tensão de ciselamento máximo junto àquela linha neutra lá, do nosso CG, tá? Linha neutra do CG. Então, essa aqui é essa equação aqui, ó, tal de y, tá? Ela varia em função da vertical, que é isso, tá? Pois bem, então essa nossa equação aqui, sem substituir aqui as extremidades, ou seja, considerando um y máximo em relação à linha neutra, quanto que é o y máximo em relação à linha neutra? Em relação à linha neutra, o y máximo aqui é h sobre 2, tá? Para cima, né? E aqui o mínimo também aqui para baixo, o h sobre 2, né? Para cima ele vai ser h sobre 2 positivo, para baixo h sobre 2 negativo. E a gente pode também substituir uma distância zero, tá? Em relação à linha neutra eu posso ter zero. Então, com isso eu posso substituir 0 menos h sobre 2 e mais h sobre 2. 3 pontos. Aí eu vou encontrar esse ponto aqui, a gente vai descobrir que vai ser zero realmente. E lá junto à linha neutra eu vou descobrir a tensão máxima, tá? Quando eu substituir zero na nossa equação aqui, ó, zero aqui, tá? Então, substituindo isso aí, ó, a gente vai descobrir o quê? Vai descobrir que se eu substituir isso aqui, ó, tensão de ciselamento igual a 6B B vezes H ao cubo, que multiplica H ao cubo sobre 4 menos, aí aqui dentro desse cara aqui eu vou substituir H sobre 2, né? Que é aquela parcela lá da extremidade. H sobre 2 ao quadrado, né? Substituindo y. Fecha parênteses. O que eu vou ter aqui, ó? Esse H sobre 2 vai ficar H ao quadrado. Esse 2 aqui ao quadrado vai ficar 4. Então, vai ficar H ao quadrado sobre 4 menos H ao quadrado sobre 4. Então, essa parcela aqui dá quanto? 0. 0 vezes essa outra parcela vai dar 0. Então, a extensão de ciselamento aqui na extremidade, seja o H positivo ou negativo, tanto faz, porque o quadrado sempre vai dar positivo, sempre vai dar 0. Tá? Então, isso eu provei matematicamente o que nós já comentamos. É 0 junto às bordas. Tá? E se eu substituir aqui o y por 0, ou seja, uma cota 0 do eixo neutro, o que eu vou ter? Tensão de ciselamento igual a 6 vezes V, B
h ao cubo, que multiplica h ao quadrado sobre 4, menos 0 ao quadrado. Tá? Então, essa parcela aqui não existe. Aqui eu vou ter h ao quadrado, que vai cortar com esse ao cubo aqui, ó. Então, vai ficar só h sobre elevado a 1, né? Esse 4 dividido, esse 6 dividido por 4 dá 1,5, né? 6 dividido por 4 dá 1,5. Então, eu vou ter 1,5 de V, tá? Dividido por base vezes h elevado a 1, que é a mesma coisa que h, né? Então, fiquei com essa equação. E aí, lembrando que a base é esse cara aqui, o h é esse cara aqui. O que eu estou fazendo? Base vezes altura. Eu estou calculando a área, né? Então, base vezes altura é a área. Então, a equação aqui da extensão máxima, que ocorre aqui junto ao ponto central aqui, ó, vai ficar 1,5 vezes o V dividido pela área da seção transversal. Tá? Então, essa equação aqui, ó, mais rápida e fácil, você encontra o pico de tensão máxima aí para um retângulo. Tá? Então, esse aí para um retângulo, eu encontro esse valor. Tá? Então, essa é a equação final. Essa equação final é válida para as tensões ao longo da superfície horizontal e aqui também necessariamente naquele ponto da linha neutra, tá? Ou do CG. Então, pessoal, aqui a gente pode demonstrar, para a gente finalizar essa parte mais teórica, a gente vê a parte mais prática, alguns exemplos. A gente pode demonstrar, por fim, né? Mais outra questão, tá? A gente pode demonstrar que se eu integrar esse nosso diagrama, tá? Integrar esse nosso diagrama aqui, ó, volumétrico, né? Ao longo de toda essa superfície aqui, ó, integrar ele, eu vou encontrar essa parcela de V, tá? Então, a soma de todos esses elementos diferenciais aqui, ó, tem que dar V, tá? Isso é óbvio, é intuitivo, porque eles provêm de V, né? Eles provêm de V. Mas a gente vai demonstrar aqui que realmente eles batem o valor. Então, como é que a gente pode fazer? Ó? Se a gente fizer a integral da tensão de isolamento ao longo de dA, né? Que é essa superfície aqui, ó, todinha, né? O que a gente vai ter? Ó, a tensão de isolamento é aquela equação que nós já vimos. Ó. 6V, BH ao cubo, H ao quadrado sobre 4, menos Y ao quadrado, vezes B, dy, né? Porque nós estamos integrando aqui ao longo de y, tá? E aí eu estou multiplicando por b para pegar essa largura, tá? Então, eu estou integrando ao longo da vertical, que é essa superfície aqui, ó, da lateral, e eu estou multiplicando por b para pegar esse elemento de volume, tá? E aí eu vou encontrar a parcela de b. E eu vou integrar de menos h sobre 2, que é a parte inferior, até mais h sobre 2, que é a parcela superior. Tá? Esse aqui é um intervalo de integração. Então, menos h sobre 2 é h sobre 2. Integrando isso aí, tá? A gente não vai fazer direto. A gente vai ter 6v sobre h ao cubo, h ao quadrado sobre 4 vezes y, né? Aparece a parcelinha aqui. E esse que está ao quadrado fica ao cubo e passa o 3 dividindo, tá? Só relembrar lá, cálculo numérico, ou cálculo 2, né? Eu acho. E aí, nosso intervalo de integração de menos h sobre 2 a h sobre 2. Tá? Então, substituindo h sobre 2 aqui e h sobre 2 aqui, e subtraindo o h sobre 2 aqui e o h sobre 2 aqui, nós vamos ter isso aqui. 6v h sobre 3, h sobre 2 sobre 4. Aí nós vamos ter h sobre 2 mais h sobre 2, menos 1/3 de h ao cubo sobre 8, h ao cubo sobre 8. Tá? Então, esses caras aqui, se a gente fizer a distributiva aqui, ó, esse termo aqui, vai tudo resultar em V, tá? Vai sobrar só o Vzinho. Aqui vai ficar, no finalmente, se a gente fizer essa distribuição, H ao cubo sobre 6, tá? Aí vai cortar esse aqui com esse aqui e o 6 com esse outro 6. Vai sobrar só o V. Em outras palavras, eu integrei essa superfície aqui, ó, dessa nossa função, multipliquei pela largura,
tá? Multipliquei pela largura e encontrei realmente o valor de V, tá? Então isso aqui é só uma dedução matemática daquilo que intuitivamente a gente já sabe, tá? Então a gente fez isso aí para a nossa seção retangular, tá? Seção retangular. Para uma seção do tipo I, essas tensões elas são um pouco diferentes, tá? A gente pode determinar ela também do mesmo princípio, separando lá os elementos da nossa peça, tá? E fazendo as nossas equações lá, a equação geral. Essa equação aqui, ó. Essa equação aqui ela é geral, serve para todos os tipos de elemento, tá? De seção transversal. Já essa outra aqui é só para o retângulo, evidentemente, né? Então, algumas considerações aqui. Essa viga aqui é chamada a parte superior, a alma, né? Isso aqui é a mesa, ou a aba, né? Considerando a altura total como H e a altura da aba como B e a largura da alma como T, né? E aqui o cortante, que atua aqui cisalhando na superfície, tá? Nós vamos ter tensões cisalhantes tanto na aba como na alma, tá? O Vzinho, essa é a distribuição, tá? E aqui, como nós vimos, sempre que a gente tem o contorno externo da superfície, tá? Ou seja, a superfície externa do elemento, a tensão desse elemento é zero. Tá? Então, aqui, ó, nessa superfície aqui, ó, a tensão é zero. A tensãozinha é zero aqui nessa superfície. Tá? Logo, imediatamente aqui, nessa parte aqui, tem que ser zero. Tá? Aqui também na parte de baixo é zero. Aqui imediatamente em cima é zero. Aqui também nessa superfície de cima é zero. Imediatamente aqui em cima é zero. Tá? E a mesma coisa lá embaixo. Lá embaixo, na superfície de baixo é zero e imediatamente aqui é zero. Tá? Então, essa é a distribuição real de cisalhamento. Tá? É zero aqui, ó, nesse plano, e zero aqui imediatamente próximo da borda. Tá? Então, se a gente aplicar as tensões de cisalhamento, lá, a nossa equação, a gente vai encontrar algo parecido com isso. Tá? Junto à borda, nós vamos ter umas tensões de cisalhamento, tá? Começando de zero, tá? Até um valorzinho tal linha, tá? E ele vai bruscamente aumentar quando ele chega na alma, tá? Porque a alma é mais fina. Então aqui, ó, quando eu diminuo a espessura, as tensões de cisalhamento aumentam, tá? Então a alma é mais fina, então diminuir a espessura, aumentei a tensão de cisalhamento. Então, quando chega ali na alma, as tensões já aumentam bruscamente, chega até um pico máximo junto a essa linha neutra, né, do CG, baixa e a mesma coisa da parte de baixo. Tá? E algumas limitações dessa nossa equação geral. Essa nossa equação ela não é muito precisa para elementos de seções transversais curtas ou achatadas, ou seja, ela só é mais precisa quando eu tenho elementos assim, ó, em que a base é menor que a altura, tá? Pelo menos duas vezes, tá? Então a altura tem que ser pelo menos duas vezes a largura da base para a nossa equação ser minimamente precisa, tá? Quando eu tenho a base muito mais larga do que a altura, a nossa equação já não é tão precisa, tá? Por que isso? Porque na nossa equação, se lembra que eu comentei lá atrás que nós consideramos que as nossas tensões são constantes ao longo da largura naquela superfície que nós estamos considerando, e eu comentei que isso não é necessariamente verdadeiro. Pois bem, quando a largura dessa base é muito grande, essa consideração de uniformidade já começa a ter erros muito grandes, tá? Em relação à equação e em relação à realidade da coisa. Então aqui, ó, quando eu tenho uma largura pequena em relação à altura, essas diferenças aqui, ó, entre o diagrama real e o diagrama que a gente considerou constante, ela é uma diferença irrisória, tá? É muito pequena, 2%, 1% só de erro. Tá? Já quando a base passa a ser muito maior do que a altura,
Essa diferença aqui, ó, já é gritante, tá? Então a gente não pode utilizar essa equação quando eu tenho uma base muito larga, tá? Então para a seção achatada, ou seja, com a base muito maior que a altura, não é interessante utilizar essa equação. A gente vai precisar de formulações mais avançadas de teoria da elasticidade, tá? Que não é o caso aqui nessa disciplina. Também ela não é muito precisa lá onde eu tenho a mudança da aba com a alma no perfil I, tá? Então essa diferençazinha aqui, ó, ela não é muito exata, tá? Então isso aqui é aproximado também, porque é uma mudança brusca de superfície, de seção transversal. E vamos lembrar, sempre que eu tenho uma mudança brusca de seção, eu tenho uma perturbação de tensões, tá? E essa perturbação de tensões, ela é mais complicadinha de você encontrar, tá? A gente tinha aqueles gráficos que a gente viu, tá? Então é um valor aproximado nessa superfície aqui, tá? É um valor aproximado apenas. Outra limitação da equação. A equação, ela não é interessante, ela não pode ser utilizada quando eu tenho superfícies em que o plano que eu estou cortando não está a 90 graus com a borda da viga, tá? Não está a 90 graus com a borda da viga, tá? Por que isso? Porque, ó, se a gente analisar aqui uma superfície em que essa borda não está a 90 graus, por exemplo, eu peguei a superfície AB, a borda está aqui, ó, inclinada, né? Tangente aqui nesse sentido. Se eu analisar aqui aquele nosso cubinho ali, o que eu vou ver? Eu vou ver a tensão de zeramento da vertical, tá? Essa tensão de zeramento vertical, ela vai ter uma componente aqui, ó, T tal 2 e tal 1. Aqui são as componentes desse vetor da vertical. Como nós sabemos que na superfície externa do elemento, aqui na superfície externa do elemento, a tensão é nula, esse elemento é nula, essa componente aqui é nula. Se essa componente é nula, por equilíbrio, essa componente aqui também é nula, tá? E se essa componente aqui é nula, isso quer dizer que essa tensão de aceleramento não é na vertical, ela na verdade é inclinada, tá? Porque se só tem uma componente, evidentemente ela é, na verdade, essa vertical ela é na mesma direção da componente, tá? Então, a atuação do cisalhamento nessas superfícies, nesse plano em que a borda não está a 90 graus com relação à superfície, ela é assim, ó, na realidade, ela é inclinada para dentro, tá? Ela é inclinada para dentro. Então a equação não consegue captar essa variação de vertical por essa inclinação, tá? Eu não consigo captar. Então eu não posso utilizar essa equação quando eu tenho um plano em que a lateral não intercepta esse plano a 90 graus. Eu poderia, por exemplo, utilizar esse plano aqui, ó. Esse plano eu poderia utilizar. Por quê? Porque aqui eu estou pegando exatamente no limite tangente, tá? Em relação a esse ponto. Então aqui ó, eu tenho 90 graus no limite tangente. Aqui também, ó, eu tenho um limite que aqui eu tenho uma superfície tangente, ou seja, no ponto mínimo dessa curvatura. E aqui no ponto máximo dessa curvatura eu posso pegar. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso pegar esse plano, porque ele está no ponto máximo dessa curvatura, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma superfície tangente que está a 90 graus, tá? Aqui também. Tangente a 90 graus, tangente a 90 graus. Só que aqui já não está, tá? Porque a superfície tangente está inclinada a um grau aí variável qualquer que eu desconheço, tá? Então, isso aqui é a limitação da nossa equação do cisalhamento. Então, para a gente ir para um exemplo, vamos dar uma pequena pausazinha para a gente tomar um café e um fôlego aí em casa, para a gente não morrer.